as duas grandes vantagens são a possibilidade da pessoa com deficiência contribuir por menos tempo para alcançar o direito de ter uma aposentadoria e também na hora de fazer o cálculo, por várias questões. Eu vou explicar todos esses pontos aí para você. Mas, assim, antes de chegar nessas duas conclusões, eu preciso passar com vocês por algumas questões que são importantes. Então, por exemplo, toda hora me perguntam o seguinte: André, eu sou monocular, eu tenho surdez unilateral, tenho surdez bilateral, eu me enquadro como pessoa com deficiência. Então, eu tenho batido e rebatido aqui muitas vezes, acho que toda semana praticamente eu falo isso, né, gente? Mas nunca é demais falar e nunca é demais acrescentar o seguinte: nós temos uma legislação, que é de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Essa legislação está em vigor, está valendo, ela está valendo nesse momento. Ela em nenhum momento ela deixou de existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa legislação nós temos lá no artigo 2º o conceito atual de pessoa com deficiência. E esse conceito atual, ele não foi tirado de trás da orelha de quem criou essa lei, tá? É um conceito que veio sendo construído durante muitos e muitos anos, tá? Para vocês terem uma ideia, desde a década de 30 há discussões no mundo inteiro, de 30 do século passado, né? Há discussões do mundo inteiro por uma organização legislativa para a conceituação da pessoa com deficiência. Então, hoje, inclusive, eu fiz uma correção assim com todo carinho possível que eu pude fazer no momento, né? Porque por escrito a pessoa não ouve o tom da voz da gente, então às vezes pode interpretar até outra coisa, né? Um grupo que eu acompanho no Instagram, que eles colocaram lá alguma coisa dizendo a pessoa deficiente, usou a expressão deficiente, né? E eu costumo contar para todo mundo, é um momento aqui para vocês aprenderem isso, que para quem já ainda não sabe, né, que essa expressão deficiente, ela não é usada mais, ela não é utilizada mais, porque ela traz uma imagem negativa. Não é querendo ser politicamente correto demais, não, mas veja, a palavra deficiente vem, a origem dessa palavra é defeituoso. Então, perceba, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Tenho deficiência auditiva unilateral, tenho bastante limitações, e a cada dia que passa, as minhas limitações vão aumentando, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, é normal, né? Todo mundo que está aí, que tem alguma deficiência, sabe disso. Para vocês terem uma ideia, eu participei de um casamento agora no final de semana, de sobrinhos queridos, em Nova Friburgo, e tive muita dificuldade durante a cerimônia, tanto na cerimônia na igreja, quanto na cerimônia na festa, né, depois da igreja, porque eu acabo ficando deslocado, eu acabo ficando sem entender muita coisa que acontece por conta de muita gente falando, né? Na igreja o som não havia, a acústica da igreja não era uma acústica legal, e aquilo começa a me dar náusea, começa a me dar tontura. Então, são limitações, né? Eu vivo bem, graças a Deus, eu vivo bem com as minhas limitações, mas são limitações que a minha deficiência gera e que eu tenho consciência disso, eu tenho que me cuidar, me trato com médicos para poder ter uma qualidade de vida melhor, mas a Lei Brasileira de Inclusão, que é a que eu estou falando, traz um conceito de pessoa com deficiência moderno que é muito diferente de deficiente, de defeituoso. Apesar de eu ter minhas limitações, eu não me sinto uma pessoa defeituosa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, por isso que hoje a gente não utiliza mais essa expressão deficiente. O fulano é deficiente. Não, ele não é deficiente. Ele é uma pessoa com deficiência. Então, a gente olha para a pessoa primeiro, né? Então, quando eu olho para qualquer pessoa que tem qualquer tipo
de deficiência, eu preciso pensar que primeiro ela é uma pessoa. Primeiro ela é uma pessoa. Depois disso, ela adquiriu, por conta de alguma coisa que não foi da vontade dela, uma condição de deficiência. É isso. Entenderam bem? Deu para entender? Fala comigo no chat aí se essa questão da expressão ficou muito clara. Porque, olha, eu vejo isso em todos os lugares. Eu vejo juízes falando dessa forma, eu vejo autoridades falando dessa forma. Isso é muito ruim. Isso é sinal que a gente não está cumprindo nosso papel como pessoas que incluem os outros. Então, a gente precisa incluir não só as pessoas com deficiência, mas nós também precisamos incluir as pessoas que não têm deficiência, orientando, ensinando como que as pessoas com deficiência devem ser tratadas, para começar a conversa. Tá? E aí eu ouvi um negócio muito bacana, não sei quem acompanhou, o Fantástico fez o programa Fantástico da Rede Globo, fez uma série de reportagens sobre pessoas com nanismo, né? Agora recente, eu acho que os dois ou 3 últimos domingos. E quem fez a reportagem foi aquele médico, o Drauzio Varela. E na última reportagem, ele falou uma coisa que me impressionou muito, muito mesmo. Ele disse o seguinte, que é verdade, as autoridades precisam voltar os olhos para as pessoas com deficiência, para criarem políticas públicas que deem condições de vida melhor para as pessoas com deficiência, isso é um fato, né? Mas também os cidadãos, a sociedade brasileira também precisa que entender, se conscientizar, os cidadãos normais como nós, né? Que nós também precisamos ser pessoas inclusivas. Então, não é só ficar o tempo inteiro criticando governo, entra governo, sai governo, nós continuamos com as nossas limitações. Nós vamos continuar sendo pessoas com deficiência. Independente do governo que está, ou que estará, ou que esteve. Então, se nós, como cidadãos, não nos tornarmos pessoas que são conscientes dessas coisas e que têm um pensamento, uma atitude inclusiva, as coisas não vão melhorar naturalmente. Tá? Então, era só para vocês entenderem essa questão. Bom, posto isso, o conceito atual, então, que está expresso lá na Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como queiram, é a mesma coisa, tá? Diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo? 2 anos ou mais, isso já está pacificado. Tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que é sensorial? Ouvido, olho, ok? Beleza? O qual, com interação com uma ou mais barreiras. Então, vou voltar aqui porque a Beth colocou um negócio legal que eu vou botar na telinha aí para vocês agora. Ela está dizendo, eu não vivo bem com as minhas limitações, é o que ela está dizendo, né? Tonturas, zumbidos deixam extremamente ansiosa e tem que tratar com psiquiatra, para não ter crise de pânico. Sim, eu conheço muitas pessoas que têm essa associação, Beth, da deficiência com problemas emocionais, que podem virar até alguma doença mesmo emocional, ok? Depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. A gente precisa se tratar mesmo. O exemplo da Beth agora foi sensacional, porque a gente precisa se tratar mesmo. Quando a gente perceber que a gente não está dando conta sozinho, a gente precisa procurar ajuda profissional mesmo, está certíssima. Mas a questão é a seguinte, o que a Beth colocou aqui é que ela, está vendo aí, ó, ela tem algumas limitações que deixam ela numa situação tão delicada que ela precisa de ajuda psiquiátrica para não ter outro problema, além do que ela já tem, né? Que é a sua deficiência, que é a sua condição de pessoa com deficiência. Então, perceba o que a Lei Brasileira de Inclusão traz. Quando eu tenho interação com uma ou mais barreiras, essas barreiras
se elas obstruírem a nossa participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nós temos que ser considerados pessoas com deficiência. Então, veja bem, o que a lei diz é uma ou mais barreiras. O fato da Beth e eu termos zumbido o dia inteiro do ouvido, isso é uma barreira, Beth e demais colegas aí que estão online nesse momento, que vão ver depois dessa live. E que se essa barreira gerar um impedimento a longo prazo, né, de 2 ou mais anos, para a nossa vida em sociedade, aí você pode pensar em qualquer situação, seja relacionamentos pessoais, relacionamentos conjugais, relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, qualquer área da vida que trouxer alguma barreira, uma apenas, você já é considerado pessoa com deficiência. Então, perceba uma coisa de uma vez por todas, como isso aqui é amplo, né? Como isso aqui é amplo, como dá uma amplitude. Aí, você pode pensar em inúmeras situações que a pessoa pode ser considerada uma pessoa com deficiência. Tá? Então, uma pessoa com deficiência não é só... Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, não sei se ele está aí na live, ele é do Rio Grande do Sul, tá? Pessoa do Rio Grande do Sul, foi pedir lá, para que ele é monocular, e o monocular tem lei específica desde 2021, para vocês terem uma ideia, e ele foi pedir a inclusão da deficiência no RG dele, e sabe qual foi a resposta que ele teve? Que não iriam incluir, porque para incluir ele teria que ser totalmente cego. Então perceba, nós estamos há 1 mês de completar 2 anos da lei do monocular, então temos a LBI, que é de 2015, veio uma lei específica, que é a lei do monocular, em 2021, e ainda assim não respeitam nem uma coisa e nem outra. Então, a gente está muito longe, mas muito longe, de sermos uma sociedade que reconhece as pessoas com deficiência como deveria. Não só como sociedade, como governo, como tudo isso daí. Enfim, né, a gente não pode baixar a guarda nem um minuto. Essa é a minha dica. Isso eu queria chegar nesse ponto aqui do nosso papo. O Cláudio está colocando uma coisa aqui que eu quero aproveitar, Cláudio. O Cláudio colocou assim: doutor, já ouvi perito dizer que quem tem deficiência há muito tempo acaba se acostumando e não tem dificuldades e barreiras. Veja, Cláudio, veja o tamanho desse absurdo, né? Ainda mais vindo de um perito falar uma coisa dessa, né? Quem é que se acostuma com deficiência? Quem é que se acostuma com barreira? Quem é que se acostuma com limitação? A gente pode conviver melhor ou pior. Agora, se acostumar, me desculpe, né? Eu desconheço qualquer pessoa. Olha, e eu falo com muitas pessoas com deficiência, todo dia. Eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não fale de deficiência com alguém, ou com alguém que tenha deficiência. Eu acho que não. Muito difícil. Onde eu vou, as pessoas falam comigo sobre esse assunto. Eu nunca ouvi dizer que as pessoas se acostumem com a condição delas, com as limitações, com as barreiras. Eu nunca ouvi dizer isso. Isso, assim, obviamente, né, as pessoas com deficiência falam isso. Agora, quem não tem deficiência, é bem provável que pense dessa forma aí. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, vamos lá. O papo tá bom, mas a gente precisa adiantar aqui o papo, né? Sobre a aposentadoria. Então, vamos lá. Em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, entendam isso aqui, que é muito bacana também entender isso aqui, tá? Nós temos aí, sobre a aposentadoria, o artigo 201 da Constituição Federal, que desde 1988, já previa
essa possibilidade, né, das pessoas com deficiência submetidas à avaliação biopsicossocial para a aposentadoria, né, de uma maneira diferenciada, vamos chamar assim. Mas a mesma Constituição prevê também que uma lei complementar iria regulamentar esse tipo de aposentadoria diferenciada para as pessoas com deficiência. Isso em 1988. Essa lei veio em 2013, que é a Lei Complementar 142. Então, perceba, 25 anos se passaram e esse trabalho foi feito um pouco tarde, não obstante de ter sido feito, né? Passou-se 25 anos e veio a lei complementar dizendo como que funcionaria a aposentadoria para a pessoa com deficiência, e ela regulamentou essa questão trazendo basicamente 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você já conhece, eu já falei aqui bastante sobre isso, eu não vou detalhar essa questão, eu vou só mostrar para vocês aqui rapidamente na tela, né? São esses 2 tipos aí, deixa eu tirar a marquinha aqui, só para ajudar vocês a verem melhor. Tá? Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência, lei complementar, os requisitos para a idade, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, com 15 anos de contribuição no mínimo e tem que comprovar 15 anos, pelo menos, de deficiência. E também a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí tem a questão dos graus, né? Grave, moderado e leve. No grau grave, você tem, para o homem, mínimo de 25 anos de contribuição, para a mulher, 20. No grau moderado, 29 anos de contribuição para o homem, para a mulher, 24. E no grau leve, 33 anos para o homem e 28 para as mulheres. Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês importante aqui, porque para vocês não se perderem nesse ponto. Aqui no canal tem muito material explicando cada um desses tipos de aposentadoria, tá? Por idade, por tempo de contribuição, tem muito vídeo, tem muita live, a gente já fez bastante coisa para funcionário público, para quem não é funcionário público, tem orientações especiais para quem trabalha, para quem é trabalhador rural, para quem trabalha com insalubridade e periculosidade, tudo isso tem aqui. Para o professor tem uma diferença bastante significativa dessa situação, e a gente precisa prestar bastante atenção nesse material que já está aí no canal, para que você possa entender como que funciona cada uma dessas aposentadorias.